Muito bem, nós vamos começar aqui mais essa aula para tratar de mais um assunto da matemática, que é esse aí, sistema métrico decimal, medidas de comprimento. Vamos começar pelas medidas de comprimento. É um assunto muito importante, né, para os conhecimentos da matemática. Então, vamos aqui. Então, esse assunto, vamos aqui um pouquinho de aspectos históricos, né? Então, o surgimento do sistema de numeração, o surgimento do sistema métrico decimal é datado de longas datas, né? Longas datas. Desde a antiguidade, né? Povos como os babilônicos, os egípcios, né? Criando suas unidades, né? E cada um deles possuía uma unidade padrão, né? Então, com o desenvolvimento a partir do comércio, né, a existência de diferentes unidades e medidas vão tomando destaque, né, cada vez mais devido à troca comercial e de informações. Então, havia várias nas civilizações, cada um que tentava criar o seu sistema, né, e tentar padronizar, mas foi necessário, com o passar do tempo, né, era necessário adotar um padrão de unidade, né, de medida único, né, para cada grandeza. A grandeza é aquele que pode ser medida. Mas foi a partir das grandes realizações do século XVIII, né, que foi criado o sistema métrico decimal, instituído oficialmente em julho de 1799, tornando obrigatório em 1837. Então, o surgimento do sistema métrico decimal foi assim chamado porque, né, com base na unidade fundamental, as demais são obtidas por meio da multiplicação ou divisão da unidade, dessa unidade, por exemplo, por 10, por 100 ou por 1000. Mas foi nas dependência do real, da internacional, de pesos e medidas, né, localizado na França, e que preservam-se, né, o metro padrão, né, e o quilograma como unidade padrão, né, então antes de 1960. Então, o padrão para o metro, né, era uma barra de platina, irídio, né. Atualmente, né, com o avanço da física, né, o metro padrão é definido, né, como sendo a mais precisa, né, e tornando-se com base da velocidade da luz. Então, vejamos aqui um exemplo bem prático, né, esse corredor aí, né, o Bolt, né, em 2000, o jamaicano Bolt, né, em 2008, né, deu os 42 passos mais rápidos, ligeiros da história. Realmente, acaba rápido mesmo, né? Do atletismo, né, na prova de 100 mesmo, que é realmente o maior corredor de todos os tempos. Então, ele cravou aí o recorde, né, de 9,72 segundos. A partir daí, o Bolt, né, tornou-se o mais rápido da prova da velocidade do atletismo, que é a prova de 100 metros. Realmente o caba corre para valer, viu? E rápido, muito rápido, 9 segundos e 72 milésimos, né? Um pouco de conhecimentos aqui, aplicações dos conhecimentos dessa grandeza, né? Que é o comprimento, que é, na verdade, o tempo. Outro que foi recordista, foi o francês, né? Bernoulli, né? Na prova dos 100 metros livres, né, a natação, bateu aí os 47,50 segundos, né, nas semifinais europeias, né, do campeonato de natação. Realmente um verdadeiro golfinho, né, um verdadeiro tubarão aí para nadar. Então, a gente percebe com esses dois exemplos citados, né, dos atletas aí, foi medido, né, a especificação da prova, que competiu e apresentado por meio da distância que percorria. Então, ambos os casos trabalhou-se as grandezas, né,
as grandezas apresentadas de comprimento, né? E aí destacando também a questão do padrão aqui, que é o metro, e o tempo em segundo. Por exemplo, o Bolt aí atingiu aí 9,72 segundos, e aqui o francês 47,50 segundos. É muito rápido isso para um ser humano, né? Então, esses dois casos aí, só para destacar a importância dessa aplicação desses conhecimentos no nosso dia a dia, né? Outras curiosidades aí que nós queremos destacar é a questão de alguns instrumentos, né? De alguns instrumentos para medir o comprimento. Nós temos aqui a régua, né? Como você observa, está bem observada aí a régua. Então, a régua aqui, nós temos o paquímetro, muito preciso o paquímetro, eu trabalhei com paquímetro, a fita métrica, mais comum, né? Nós temos aqui também a régua, a trena, aliás. Nós temos aqui outro formato paquímetro, geralmente para peças pequenas, né? Parafuso, etc. E nós temos aqui o metro do carpinteiro, muito utilizado pelos mestres de obras e também na carpintaria. Então, são alguns instrumentos de medições. Curiosidade aí. Agora, vamos adentrar, né, no sistema decimal as medidas de comprimento, o quadro de unidades, aqui que é muito importante também. Então, no quadro de unidade das medidas de comprimento, nós temos os múltiplos, né? Nós temos aqui os múltiplos, essencialmente, e nós temos os submúltiplos, certo? Os submúltiplos. Os submúltiplos, né? E aqui é importante nós destacarmos os submúltiplos também. Então, e a unidade fundamental, né? Então, nós temos aqui essas unidades que nós precisamos conhecer bem, né? Nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Nós temos o metro, o decímetro, DM, o centímetro e milímetro. E as suas abreviações, quilômetro, km, hectômetro, hm, nós temos aqui o decâmetro, DAM, Dan, né? E o metro, M, né? E o decímetro, DM, o centímetro, CM, milímetro, MM. E aqui é 1 quilômetro, 1000 metros, um decâmetro, 100 metros, 10 metros, o decâmetro, aqui é hectômetro, 100 metros, decâmetro, 10 metros, 1 metro, 0,1 metro, decímetro, 0,01 centímetro, 0,001 milímetro. Então, o que eu preciso saber aqui nesse quadro de unidades é conhecer, né, os múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, são os múltiplos, são as unidades maiores. A unidade fundamental, o metro, e os submúltiplos, né, da unidade fundamental, decímetro, DM, centímetro, cm e milímetro. Ou seja, no sistema métrico decimal, é interessante, no sistema métrico decimal, as transformações das unidades de comprimento segue esta regra. Cada unidade do comprimento equivale a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Ou seja, a unidade que está ao lado. Por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho... Deixa eu colocar na outra aqui, certo? Antes de explicar isso aqui, cada unidade dessa aqui, ela vai variando, certo? Daqui para cá, deixa eu só apagar isso aqui. Vou deixar para fazer lá no outro quadro que eu tenho mais adiante, certo? Eu explico essa questão que eu levantei. Beleza? Então, vamos prosseguindo aqui. Como fazer as leituras? Primeiro, só recapitulando novamente aqui, entender que o quadro de unidades, nós temos quilômetro, os múltiplos, hectômetro, decâmetro, são os múltiplos, e o metro é a unidade fundamental. E são os submúltiplos, repetindo mais uma vez, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Leitura das unidades medidas, muito importante. Como é que eu leio as unidades medidas de comprimento? De comprimento, nós estamos as unidades medidas de comprimento. Como é que eu posso ler? Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho 6,243 quilômetros. Existem duas maneiras de você ler isso aí.
Eu posso ler dessa maneira aqui, ó, 6 km e 245 metros. Então, 6 km e 245 metros. Ou eu posso ler dessa forma aqui, ó, 6,245 quilômetros. Então, você opta ou lê dessa forma aqui ou lê dessa. Veja o exemplo 2 aqui, ó. Como lê isso aqui, ó? 14,7. 14 metros e 7 centímetros, certo? Decímetros, certo? 14 metros e 7 decímetros. Aqui eu posso ler 14,7 metros, certo? Que é a unidade aqui, ó. Que é justamente, aqui foi o quilômetro, aqui é o metro. Como é que eu leio isso aqui? Certo? Então, 14 metros e 7 decímetros. 14,7 metros. Então, você opta de uma forma ou de outra. Fazer a leitura aí das medidas de comprimento. Certo? Então, vejamos aqui. Outro exemplo aqui que eu tenho é 0,91 metro. 91 centímetros. Centímetros. Que no caso aqui, nesse caso específico, é menor do que 1 metro, né? Então, é centímetro, né? Decímetro aqui é centímetro. 91 centímetros. Ou eu posso ler 0,91 metros. Então, você opta para uma ou outra. Ok? Então, a forma de leitura das medidas de comprimento. Vamos adiante. Então, eu vou explicar aquele ponto que eu estava destacando, a questão das mudanças das unidades, ou seja, transformações. Então, recapitulando novamente, no sistema métrico decimal, as transformações ou as mudanças das unidades de comprimento seguem esta regra aqui, ó. Cada unidade de comprimento equivale a 10 vezes a unidade imediatamente inferior, ou seja, a que está ao lado da unidade. Por exemplo, eu já coloquei aqui de forma proposital, quilômetro, de quilômetro para hectômetro, varia de 10 em 10, certo? De hectômetro para decâmetro, 10, ó. Outra casa, de decâmetro para metro, 10, varia de 10 em 10, certo? De metro para decímetro, 10, ó. De decímetro para centímetro, varia de 10 em 10, certo? E de centímetro para milímetro, 10. Então, cada unidade de medida de comprimento, elas variam de 10 em 10, certo? Então, você vai multiplicando aqui, ó. Multiplica uma para a outra, certo? Ok? Um dado aqui interessante que eu quero chamar a sua atenção, se eu quero transformar uma unidade se eu quero transformar uma unidade, deixa eu apagar isso aqui e repetir novamente. Se eu quero transformar uma unidade superior numa inferior, o que é que eu faço? Eu multiplico. Vou colocar aqui até o sinalzinho de cor diferente. Eu multiplico, certo? Então, eu multiplico. Então, tá o sinal de multiplicação. Se eu quero transformar quilômetro em hectômetro, eu multiplico por 10. Aqui, no caso, aqui, dessa casa para essa, certo? De hectômetro para decâmetro, por 10. Então, se eu quero transformar uma unidade maior para uma imediatamente inferior, eu multiplico. Agora, se eu quiser transformar uma unidade menor para uma maior, então eu divido, certo? Então, eu faço a divisão. Deixa eu pegar novamente aqui a setinha. O contrário, ó. Arrastar até lá. Entendeu? Então, isso é um ponto importante que você precisa saber. Beleza. Então, quando eu quero, repetindo mais uma vez, transformar uma unidade maior para uma menor, eu multiplico, tá? Aqui é o sinalzinho de multiplicação. Se eu quero transformar milímetro em quilômetro, o que eu faço? Eu vou dividir. Vou colocar aqui até o sinal de divisão, certo? Vou colocar aqui ao lado, aqui, ó.
dois pontinhos aqui. Você divide, certo? Entendeu aí? Então, você faz a divisão. Então, assim, as mudanças de unidade se faz com o deslocamento da vírgula, né? Com o deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda. Vejamos alguns exemplos aqui, ó, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Olha só, transforme 9, como é que lê? 9,574 quilômetros, certo? Em metros. Então, eu quero transformar, olha só, eu quero transformar. Eu estou aqui em quilômetro e quero ir para metro. Então, eu vou pular quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas, né? Então, eu vou deslocar a vírgula 3 casas. Deixa eu colocar aqui, ó. Vírgula 574. Então, você está vendo essa vírgula aqui? Eu vou até mudar aqui a cor para dar um destaque. Está vendo essa vírgula aqui? Ó, vou deslocar. Eu quero de quilômetro para metros. Então, está aqui, está em quilômetro. Ó. Eu quero deslocar aqui para cá. Então, você passa uma casa, 2 e 3. Certo? Então, essa vírgula aqui, na prática, ela vai ser deslocada para cá. Ó. Então, deslocando essa vírgula aqui para cá, certo? Não é 3 casas? Pulou, 1, 2 e 3, até chegar no metro. Até chegar aqui. Então, desloca a vírgula para cá. Então, isso aqui fica como? Fica assim, ó. Se eu desloquei para cá, então fica 9.574. Pronto. Quilômetros, aliás. Beleza? Aqui na B, nessa B aqui, nós temos o seguinte, eu quero transformar 0,068 hectômetros em metros. Eu estou aqui, ó, e quero vir para cá. Então, eu vou deslocar a vírgula. Uma casa, 2, 3. 1 e 2, só 2. Opa. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu mudar aqui meu lápis. Então, eu vou colocar aqui 0,068. Então, essa vírgula aqui, eu vou deslocar quantas casas até chegar em metro? Estou em hectômetro. Eu estou aqui, ó. Estou aqui e quero vir para cá. Então, uma casa, 2, até chegar aqui, ó. Então, essa vírgula aqui eu vou deslocar na prática para cá, ó. Essa vírgula, deixa eu mudar o lápisinho aqui para dar destaque. Essa vírgula eu vou deslocar para cá, ó. Uma casa, 2. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar exatamente da seguinte forma, certo? Se eu desloquei para cá, então fica 6,8 metros. Beleza? Então, você estava aqui, deslocou uma casa, 2. Então, a vírgula vem para cá. Na prática. Eu quero transformar centímetro, unidade imediatamente inferior, numa superior. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou deslocar a vírgula para a esquerda. Né? Então, se eu estou aqui, ó, certo? Se eu estou aqui em centímetro e quero chegar em metro, uma casa, 2. 2 casas. Certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar de novo de vermelho para dar um destaque das cores. Então, 40, ó. Deixa eu fazer para cá. 40. Então, eu quero sair de centímetro, passar de decímetro, 2 casas. Então, a vírgula vem para cá. Ó. Desloca o quê? Tem aí, na prática, eu vou deslocar aí 2 casas. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, isso aqui fica assim. Ou seja, centímetros. Metros, aliás. Transformar centímetro em metros. Pronto. Então, deu 0,40 metros. Beleza? Aqui, ó, transformar decímetro em metro. Então, eu vou deslocar, eu estou onde? Decímetro, estou aqui, ó, decímetro, uma casa só. Então, desloco apenas a vírgula um passo. Então,
Deixa eu colocar aqui. 85. Opa. 0,2. Vou deslocar uma casa apenas, né? Uma casa apenas. Então, isso aqui eu vou deslocar para cá, essa vírgula, certo? Então, fica 8,52 metros, transformar decímetro em metro. Ok? Pessoal, então era isso. Só queria trazer para vocês. Até a próxima aula com outro assunto envolvendo esse assunto tão importante, ok? Então, até lá.